Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui começando mais uma aula, hoje com a lição de número 6, com o tema O Filho é igual com o Pai. Ok? Desde já, eu peço que você que ainda não adquiriu a lição, adquira a lição, ok? Você pode estar adquirindo-a no site da CPAD, ou então na livraria cristã mais próxima a você, ok? Caso você não tenha como adquirir a lição física, adquira a lição em PDF, mas claro, com a mente pensando em adquirir a física, né? Já que o autor e a empresa são beneficiados pelas revistas físicas e não muito pelos materiais em PDF, ok? E assim nós incentivamos quase pouco a pirataria. Ok? Desde já, se você não tem lição, acompanhe mesmo com a sua Bíblia aberta, ok? Nesse trimestre nós vamos viajar muito, vamos adentrar muito pelo livro de João, o seu evangelho, algumas cartas, ok? E nossa lição de hoje vai ter muito embasamento no evangelho de João, ok? Nosso tema de hoje, o filho é igual com o pai. Vamos estudar hoje que o filho e o pai, eles são a mesma pessoa em essência, em autoridade, em unção, ok? Nós não aqui vamos falar, né, e apoiar ao unicismo, que creem que Jesus e Pai são a mesma pessoa no corpo, na corporeidade. Nós não cremos nisso. Essa é uma heresia unicista. Se eu não me engano, já falamos aqui. Inclusive, existem muitos movimentos hoje em dia que falam e são defensores, praticantes dessa heresia, os unicistas, ok? Entre eles está, né, o pastor Carlos Moisés, que é líder da banda Voz da Verdade. Ele sim propaga essa heresia chamada unicismo. Então devemos ficar longe dela. O que nós cremos é que Jesus e Deus Filho e Deus Pai são a mesma pessoa na essência, ok? Nós vamos aprender hoje sobre o subordinacionismo, a trindade e a consubstancialidade. Vamos adentrar nesses termos aqui hoje, ok? Nosso textuário está em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Se você não tem lição, abra comigo sua Bíblia, né, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 8. Ok? Eu vou ler do 5 ao 8 para que os irmãos tenham uma compreensão melhor. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que faz a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro de seu reino. Ok? Nossa verdade prática está escrito assim: o termo teológico Filho de Deus é um título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Nós acabamos de ler um texto em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, que o autor ali, no seu contexto, no versículo 1 até o versículo 4, vai nos dizer que Deus, ele está citando o Antigo Testamento, ele vai dizer agora que Deus muitas vezes falou por meio dos nossos pais, os patriarcas, Abraão, Moisés, pelos profetas, Elias, Eliseus e entre outros, que fizeram parte ali de algumas leis e alguns testemunhos e juízos e estatutos de Deus do Antigo Testamento. O autor agora vai dizer no versículo 1 ao 4, no versículo 1 ao 2, que Deus falou por muito tempo pelos profetas, pelo Antigo Testamento, pela Torá, pela lei, mas que agora Deus está falando por meio de seu Filho, ou seja, o autor está desvinculando a antiga aliança e agora trazendo a nova aliança. Deus falou, verbo passado, um termo passado, falou pelos seus profetas e por nossos pais, os patriarcas, Abraão, entre outros, mas agora fala por meio da nova aliança que está em Jesus Cristo. No versículo 3 ao 14, nós temos aqui meio que uma doxologia, nós temos agora aqui uma citação no Antigo Testamento, a qual demonstra a passagem de Jesus, seu episódio, quando ele foi assunto, recebido na glória. Quando Jesus foi assunto na glória, ele foi adorado pelos anjos, ele foi posto ali à destra de Deus. A gente pode ver isso em Atos capítulo 1, e a gente pode ver isso também no sermão, no episódio de Estevão, em Atos capítulo 7, do 40 ao 58, ok? E no capítulo 1 de Hebreus, basicamente você vai ver aqui
a divindade de Deus, a doxologia, uma adoração, ok? Um cântico aqui ao Senhor Rei Jesus, certo? Enfim, baseado nisso, a carta aos Hebreus também, ali entre alguns capítulos, vai dizer que Jesus é superior a Moisés na doutrina, na lei, né? O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus ali ele é superior a todos os que vieram antes dele, os profetas, os patriarcas. Ele vai dizer que ele é superior a Moisés, vai dizer que agora Jesus é o nosso sábado. Meio que a carta aos Hebreus é basicamente uma doutrina, um ensinamento aos irmãos judeus, aos irmãos hebreus, que agora precisam entender que a aliança está em Jesus. Não precisamos mais guardar o sábado, não precisamos mais fazer festa de lua nova, entre outros costumes que eram dos judeus. Essa carta aqui foi escrita para os judeus para que eles entendessem que a aliança agora estava em Jesus, em Cristo. Okay? Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, não para abolir a lei. Ou seja, quando Jesus gritou, está consumado, está pago, na cruz, quando ele morreu ali na sua morte de cruz, ele quis dizer que o preço foi pago. Ele quis dizer que tudo o que ele fez ali cumpriu o que estava na lei. Ok? Nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 10, versículo 30 ao 38. Se você não tem Bíblia, se você não tem lição, abra comigo aí na sua Bíblia, João, capítulo 10, versículo 30. É uma passagem bem conhecida, quando Jesus ali está falando com alguns fariseus, fala sobre o falso pastor e o bom pastor. João, capítulo 10. É uma passagem muito bem conhecida. Eu não vou ler do início, para que possamos ganhar tempo e assim adentrar no assunto, ok? Mas basicamente, se você abrir em João 10, você vai ver que até o versículo 30, até o versículo 25, 29, 30 por aí, você vai perceber que Jesus, ele faz ali uma pregação. Ele vai dizer que ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, e a qual as ovelhas conhecem sua voz, conhecem quem ele é. Ele vai dizer ali também que todos que vieram antes dele vieram para enganar, roubar, matar, destruir, mas que ele veio para que nós tenhamos vida, ok? E o contexto que a lição seleciona é justamente na parte que Jesus fala de seu pai, cita seu pai na sua essência. No versículo 30 ao 38 vai dizer assim: eu e o pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai. Por qual dessas obras desejai me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, e eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, abre parêntese, e a escritura não pode ser anulada, fecha parêntese, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizei blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que reconheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus aqui agora está explicando aos judeus, pregando aos judeus, né? Ele até chega a citar a lei, a Torá, e agora ele diz que ele e o Pai têm a mesma unção, têm a mesma autoridade, têm a mesma essência, que co-subsistem. A gente vai perceber também na Bíblia Sagrada que o Filho e o Pai coexistem desde a fundação do mundo e antes mesmo da fundação do mundo. Jesus não foi um ser criado por alguém, um Deus com D minúsculo. Deus também, o Deus Pai, não foi criado por alguém e assim diminuindo sua onipotência. Não. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a Trindade, eles sempre coexistiram, eles sempre existiram. Ninguém os criou, ninguém chegou e disse: não, vou criar um Deus, isso, eu vou criar a Trindade. Não, eles mesmos já existiram, sempre existiram. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, vamos ver que Jesus, ele é o que era, o que é e o que há de vir. Jesus sempre esteve no passado, está no presente e também está no futuro. Ou seja, Filho e Pai co-subsistem desde sempre. Vamos agora para a introdução, introduzir o Evangelho de João.
Depois disso, nós vamos ver a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Nós veremos o significado teológico, nós veremos a explicação da consubstanciação, nós veremos alguns termos aqui, nós veremos a heresia do subordinacionismo, como elas se aplicam, os movimentos que propagam essas heresias nos dias de hoje. Ok? Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho de Deus é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Nós iremos agora para o primeiro tópico, que é a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, no Salmos capítulo 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é sinônimo em que o poeta diz algo em seguida e repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo nós encontramos nas palavras de Jesus, abre aspas, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores de profetas como seus pais. A gente pode ver essa narração em Mateus 23, do 29 e versículo 30. Nós agora veremos o significado teológico dessa palavra. O significado teológico do filho com o pai. Indica a igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É algo que é substancial, eles dois. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, abre aspas, eu saí e vim de Deus. João 8, versículo 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, versículo 28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, em João 5,17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana, isso é evidencial, que Jesus estava reafirmando a sua deidade, sua divindade, pois, abre aspas, dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, ainda em João 5, versículo 18. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara do que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado de Hebreus 1:8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versículo 6 e versículo 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Agora nós temos aqui algo que intriga os rabinos da época. Nós temos aqui algo que intriga os judeus mais sábios da lei. Eles ficam se perguntando como pode o próprio Deus ungir-se a si mesmo. Mas aqui nós estamos vendo a relação de Deus Pai e Deus Filho. Aqui nós não estamos vendo aqui Deus ungindo a si mesmo. Não é pegar um óleo de cozinha e derramar na própria cabeça. O que o texto está dizendo é que Deus Pai está ungindo Deus Filho. E aí a lição vai dizer que história é essa do Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6. Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Eu acabei de falar isso aqui. Mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre pai e filho e que a unidade de Deus é plural.
ok? A doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e entre seu Filho unigênito, ok? Nós vamos ver agora, nós acabamos de ver a doutrina bíblica e expressões bíblicas e referências bibliográficas, mas veremos agora alguns exemplos de heresias que cercam a doutrina, essa relação que cercam nessa unidade entre Pai e Filho na divindade. Nós veremos alguns homens também que são heresiarcas e propagam algumas heresias, né? Em primeiro lugar, nós temos Orígenes, né? O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus, com D minúsculo, secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Porém, Orígenes, que foi um heresiarca ali que viveu no ano 135 até 254, foi seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente Médio por mais de 100 anos. Então ali Orígenes, em seus documentos literários, ele vai discorrer diversas ideias, ensinar diversas doutrinas e ideologias problemáticas que vão afrontar, que vão cercar ali de modo negativo a nossa doutrina. São os pensamentos dos pais da igreja, pensamento que a igreja ortodoxa dos tempos primitivos já tinham ali afirmado. Os escritos de Orígenes começaram a afrontar ali o pensamento da igreja primitiva, da igreja ortodoxa, ok? Orígenes, ele tinha em mente da ideia do subordinacionismo. O pensamento de Orígenes era que Jesus era um Deus com D minúsculo e que ele era subordinado ao Pai, de modo, como é que eu posso dizer? De modo como se fosse um escravo, um senhor e um escravo, como se fosse uma hierarquia com essências diferentes e até menores um do outro. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes, ok? De repente, ali, naquele tempo primitivo, nós temos Orígenes que combatia essa doutrina bíblica. Okay? Então, ali nós temos ali algumas controvérsias em Nicéia que eles estavam apoiando Ário, usando Orígenes como base. Então eles pensavam que a ideia do subordinacionismo era válida, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela está acima de tudo isso. A palavra de Deus está acima de qualquer ideia contrária que seja contrária a ela. E ali o subordinacionismo, eles creem que Jesus é um Deus com D minúsculo junto ao Pai. Eles pensam que Jesus é um Deus inferior em essência, inferior em corporeidade, inferior na autoridade. Eles pensam assim, ok? Mas a Bíblia Sagrada não pensa dessa forma. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendia por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Okay? Então ali, naquele concílio que aconteceu, foi que colocaram as cartas na mesa sobre o subordinacionismo. E o que eles pensavam era que o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Okay? Mas nós entendemos, ao ler a Bíblia Sagrada, que a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Nós podemos ver isso em Mateus 28:19, nós podemos ver isso também em 2 Coríntios 13:13. Okay? A Trindade sempre existiu e não existe uma hierarquia que um é inferior ao outro, mas os três co-subsistem na mesma essência. Subtópico 2, no período pré-niceno. O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Então, a intenção deles foi uma, mas acabou sendo outra, infelizmente. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade.
E isso eles faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos, ok? Então ali, para tentar sustentar a sua ideia, eles tiravam textos de contextos, para tentar tirar de contexto e aí conseguir sustentar a sua heresia. Mas nós sabemos que texto sem contexto é pretexto. E é por isso que a ideia deles não se sustentou, porque foi feita numa exegese ruim. E nós sabemos que uma interpretação das escrituras mal feita acabará resultando em um péssimo resultado e péssimas consequências. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim. Ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pensam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento, que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então, o que eles fazem? Eles pegam os textos ali que dizem que Jesus é homem, eles só pegam essa parte, mas desclassificam, desconsideram, descartam, eliminam, isolam as passagens que afirmam que Jesus é Deus igual ao Pai, ok? Por exemplo, nós temos ali, eu imagino que eles tenham pegado ali aquela passagem de quando Paulo fala a Timóteo, olha, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então eu imagino que eles estão pegando essa parte e dito, olha, Jesus é só homem, mas não é Deus consubstanciado ao Pai, não é. Então, esse é o perigo de tirarmos algo de contexto e sem analisarmos seu contexto real. Esse é o perigo e os subordinacionistas enfrentaram consequências gravíssimas por causa desse ato. O subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus com D minúsculo secundário. Ok? Vamos ver agora, partindo para a aplicação, como o subordinacionismo se apresenta hoje em algumas seitas heréticas e movimentos, né? E algumas comunidades que ainda estão ativas nos dias de hoje. Ok? Nós temos ali no contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta. E coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro da doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. E o mais grave de tudo isso é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos em dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Ora, você percebe que o Alcorão ele comete um pecado de blasfêmia contra as Escrituras, contra Deus, contra o Pai, contra o Espírito Santo, contra o Filho, ao afirmar que ali Jesus não é o Filho de Deus e que Maomé está acima dele, inferiorizando assim a divindade, a deidade do Senhor Jesus. Sabemos que isso é um pecado, é uma blasfêmia, e ao afirmarem isso, eles estão dizendo que ali Deus tem uma relação com Maria. Quando eles falam isso, eles colocam isso no papel, e sabemos que isso é errado. E você percebe o perigo de se fazer uma péssima interpretação, de se fazer uma péssima exegese. É por isso que no dia de hoje temos tantas heresias rolando aí na internet e igrejas por aí afora, porque eles não conseguem fazer uma boa exegese, não conseguem fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Eles pensam que pode tirar de contexto e ali vai servir, mas não é assim que funciona. Texto explica texto. Okay? A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e isso é mais evidente do que qualquer coisa. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus não foi concebido porque houve uma relação sexual, uma relação conjugal, não. Jesus foi concebido foi concebido pelo Espírito Santo, pelo poder e pela virtude de Deus. E isso fica claro nos evangelhos.
ok? Nós vimos o contexto islâmico e nós temos também um movimento atual das Testemunhas de Jeová. Este grupo, eles confessam publicamente que creem na existência de vários deuses. Eles creem no Deus Todo-Poderoso, D com D maiúsculo. Eles creem em Jeová. Depois, o Deus Poderoso, D com D minúsculo, Jesus. Em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e até maus. Entretanto, a fé cristã não admite a existência de outros deuses, ok? Ali, os testemunhos de Jeová agora vão professar na sua confissão de fé que eles creem em 2 deuses. Eles creem ali, 2 não, eles creem em vários deuses, mas os principais ali é o Deus Todo-Poderoso, esse que eles afirmam ser Jeová. O segundo é o Deus Poderoso. Você percebe que eles tiram a palavra todo, porque para eles não é todo, é só Deus com D minúsculo, poderoso, Jesus. Eles ali, se você tem uma conversa rápida com os testemunhos de Jeová, você vai perceber que eles inferiorizam e diminuem muito o poder, a autoridade, a essência de Jesus. Se você perguntar quem foi Jesus para eles, eles vão te responder que ele foi apenas um profeta, apenas um pregador, alguém que teve boa influência, alguém que foi um bom orador, um bom locutor, mas eles não vão ser capazes de dizer que Jesus foi o Filho de Deus, ok? A Bíblia, é verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Entretanto, se são falsos, não podem ser Deus. A Bíblia sim faz questão de afirmar e mostrar, exemplificar vários deuses ali que tiveram o seu momento de culto ali, na terra dos gentios, né, no contexto grego, no contexto pagão, no contexto babilônico. A gente tem Paulo, por exemplo, num ambiente em que ele tinha um monte de estátuas de vários deuses feitos de pedra, inclusive tinha um que não tinha estátua nenhuma, e embaixo tinha um nome que dizia ao Deus desconhecido. Ok? Mas a Bíblia não coloca esses deuses como alguma coisa, em posição de alguma coisa. Na Bíblia Sagrada é evidente que só tem a Trindade atuando. Nos Evangelhos temos Jesus atuando. Em Atos capítulo 1 nós temos a assunção de Jesus, ok? Nós temos eles coatuando tanto nos Evangelhos, tanto desde a criação, até mesmo antes da criação. E nós temos ali em Atos, dos Apóstolos, as ações do Espírito Santo pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos pregadores ali do Evangelho, ok? Então a Bíblia não coloca em pauta esses deuses com D minúsculo, ele coloca em pauta a Trindade ali atuando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8:6. Eis uma boa pergunta que vai incomodar a testemunha de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas serão obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Entretanto, se a resposta for negativa, elas estarão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Eu desafio você, eu quero fazer um desafio aqui. Se você, caso ver algum testemunho de Jeová batendo na sua porta, e o que o apóstolo João vai dizer que em 1 João 2, capítulo 1, ele vai dizer que se a gente abre porta para essas pessoas, a gente é condizente com elas. Então, se caso você ver ele batendo na sua porta, faça questão de perguntar o que a lição está dizendo. Pergunte-se para eles, Deus é a divindade falsa ou verdadeira? E eu tenho certeza, quase certeza que eles dirão que Jesus é uma divindade falsa. Até porque, se você perceber em seus ensinamentos, em suas revistas, em suas pregações por aí, né, em seus cultos, você vai perceber que eles diminuem, né, inferiorizam muito a posição, a essência de Jesus Cristo. Ok? E eu concluo aqui. Antes de concluir, eu quero deixar para meditação na carta de João, a segunda carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, que vai dizer assim, e isso em relação ao testemunho de Jeová: tomem cuidado com os falsos líderes, não só em relação a eles, mas também em relação àqueles que propagam a heresia do subordinacionismo.
Tomem cuidado com os falsos líderes que têm saído pelo mundo, que não creem que Jesus Cristo veio à Terra como um ser humano. Eu estou na tradução da NBV, mas leia qualquer tradução, ok? A Terra como um ser humano, como um corpo como o nosso. Quem faz isso é o enganador e o anticristo. O anticristo aqui é um espírito, não é o anticristo aquele que vai reinar na grande tribulação. Mas o anticristo aqui é um espírito, é aquele que odeia Cristo, odeia a igreja e odeia seus ofícios. Tenham cuidado para não serem como eles e perderem o prêmio pelo qual eu e vocês temos trabalhado tão duramente, que é a salvação. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se forem leais ao ensino de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Ok? Então João vai dar o conselho aqui na sua segunda carta, a qual ele escreve ali à igreja, né, e carinhosamente apelidando de Senhora Eleita e seus filhos. E ali João vai dizer que quando nós abrimos espaço, abrimos as portas e até vivemos em comunhão com esse tipo de gente que propaga essa heresia de dizer que Jesus é inferior ou até subordinado ao Pai, propaga essa heresia, nós estamos sendo condizentes com ele. E ali João afirma que quando temos comunhão com essas pessoas, nós estamos sendo companheiros nas suas obras malignas. João chama essas obras de obras satânicas, obras malignas, demoníacas. E agora partimos para a nossa conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, nós aprendemos hoje aqui que Jesus é o Filho único, unigênito, divino de Deus, não porque foi gerado, mas porque é da mesma substância do Pai. Nós podemos ver a ação da Trindade desde os tempos antigos. Nós temos ali, em alguns trechos de Gênesis, ali a Trindade atuando. Quando eles criaram o ser humano, o primeiro ser humano, você percebe que o texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Você vê que é a Trindade atuando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três essências que subsistem e têm a mesma essência plena. Na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, você percebe ali a Trindade também atuando, eles três co-subsistindo numa só essência. Desçamos e confundamos a sua língua, ok? Ali a palavra no plural, não no singular. Nós vemos desde a antiguidade, desde a criação e antes mesmo da criação, a Trindade, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, atuando ali na mesma essência, ok? Então, encerramos aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com o nosso tema: o Filho é igual com o Pai. No próximo tema nós vamos estudar sobre as naturezas humanas e divinas de Jesus, ok? Desde já eu quero enfatizar sobre a lição. Se você não tem adquirida, é um material essencial para acompanhar as aulas aqui do canal. Desde já, que Deus abençoe, que Deus nos dê aulas prósperas, que possamos sair daqui com conhecimentos cheios, que possamos sair daqui transbordando em graça, em sabedoria. Ok? Desde já eu peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e deixe um gostei aí embaixo para que o YouTube, a plataforma, entenda que você ainda quer ser recomendado pelos vídeos e conteúdos aqui do canal. Certo? Deus abençoe, Deus te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula.